já entra aí, tá bom? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia. É o Celso Mosquen, da LG. Ô, Celção, como é que você está? Ó o Mosquen. Tudo bem, e vocês, como é que estão aí? Nós estamos aqui precisando plantar a soja, Mosquen, para plantar a safrinha depois. É, cara, mas essa semana aí tem que plantar, né? Semana que entra aí tem que chover, né? Tá atrasado o Brasil inteiro aí, cara. Meu Deus do céu. Ainda bem que o milho nesse preço aí, os produtores vão plantar arriscando um pouquinho mais, né? Ô, Mosquen, você fica em Curitiba, né? Isso, fico em Curitiba. Aí tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo aí? Começou a chover quarta-noite e tá chovendo bastante, sim, tá chovendo, né? Mas Curitiba tá muito seco, cara. Nós estamos com racionamento de água, coisa que eu nunca tinha visto aqui, né? E nem eu visto falar. Pessoal, bom dia. Vamos dar início, são 7h30. Em respeito aos convidados, todos sejam bem-vindos. Em nome da Espaço Agrícola, a nossa equipe, nós estamos aí vivendo o 20º ano da empresa e para nós é uma satisfação muito grande. Nós tínhamos um planejamento grande para esse ano de eventos, né? Mas, infelizmente, a pandemia veio e a gente teve que fazer algumas adaptações. Assim como o mercado todo teve que fazer adaptações, nós também tivemos, mas estamos conseguindo tocar os nossos projetos aí com maturidade, com sustentabilidade, né? E um deles é trazer informações. O nosso insumo mais valioso, a gente acredita que seja a informação. Nós tivemos um momento aí com o Marco Antônio, junto com a nossa equipe, uns 60, 70 dias atrás, e foi nos solicitado que, nesse momento agora, a gente trouxesse informações para vocês, que são nossos convidados, sobre o clima. E a gente programou assim, mas aí a gente resolveu acrescentar um pouco mais, trazendo o Vlamir Brandalize para falar de mercado também. E tá bom de falar de mercado, né? Porque, graças a Deus, as nossas commodities que no passado eram tão desvalorizadas, hoje estão tão valorizadas, né? O Brandalize vai falar um pouco para nós sobre isso. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Nós temos uma programação aqui de encerrar no máximo com 1h30 o nosso trabalho. Começamos com o Brandalize, depois eu vou fazer aí um intervalo aí com o momento Espaço Agrícola 20 anos, e a gente depois fala, o Marco Antônio dos Santos fala para nós as previsões para essa safra que ora se inicia o plantio. Segunda-feira, viajei de carro, domingo, e passei ali na região do berço do plantio direto, Ponta Grossa, como é que chama aquele outro município do lado ali, Brandalize? Castro. Castro. E eu tive a oportunidade de ver o que é a maravilha naquela região ali, o clima. Trigo verde, trigo seco, trigo colhido, trigo recém-plantado de milho, milho germinando e milho em ponto de fazer cobertura. A gente que gosta da agricultura, você olha aquilo e fala, a natureza é mãe, a natureza é perfeita mesmo, né? E Brandalize vai falar para nós aí que ele mora em Curitiba, lá está chovendo nesse momento. Então, é isso aí. Eu vou entregar a palavra para o Vlamir Brandalize, que é consultor sênior em mercados de commodities. Eu pedi que ele se atentasse às culturas da soja e do milho, que é o que mais interessa para esse público, se bem que ele conhece de todas as culturas. Se alguém mais precisar saber mais alguma coisa sobre feijão, sobre arroz, sobre algodão, sobre trigo, ele está preparado para todas essas culturas também. Mas
O foco é milho, soja, né, Brandalize agora, e milho safrinha no futuro plantio 2021. A palavra está contigo. Seja bem-vindo, Vlamir Brandalize. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Vonemar. E, primeiramente, parabéns aí pelo aniversário, 20 anos. Não é pouca coisa, é uma história grande, né, do espaço agrícola já. Isso já é uma história, né? Então, parabéns aí pela data e obrigado pelo convite. Nós vamos começar o comentário aí, trazendo o nosso quadro do cenário, né? O porquê do mercado estar nessa situação. Então, um dos pontos importantes é que nós estamos na pandemia. A pandemia começou lá em fevereiro e, naquele momento, coincidentemente, que começou lá na China, então veja como é que, ao mesmo tempo, a pandemia trouxe um impacto, coisa que ninguém imaginava, ninguém viveu essa situação até hoje, né, dessa geração que nós estamos vivendo, e o impacto inicial foi lá na China. Então, o que aconteceu? Lá em fevereiro, que é a transição para março, é também o final do ano lunar chinês. E é a época que eles fazem a avaliação das ofertas e demanda de grãos. Então, eles entraram na pandemia já em fevereiro e, quando passaram do ano comercial, eles sentiram que os estoques de milho, de soja, de trigo, eles na China estavam nos menores níveis desde 2010. Então, a China ela sentiu que entrou numa fase de pandemia praticamente sem estoques efetivos de alimentos. E o temor gigantesco dos chineses era faltar alimentos nessa hora. E como o impacto inicial foi o indicativo de que o coronavírus teria começado numa feira de animais lá, depois veio com a situação de o coronavírus teria tido origem no morcego, que foi consumido por humanos lá por chineses. Então, já em março, o governo chinês ele editou uma legislação nova proibindo a comercialização de animais exóticos que não tenham controle de procedência. E isso fez com que, já no mercado chinês e no mercado asiático, já a partir de março, houvesse uma mudança da população, em função de todo mundo fechar os países, fechar as fronteiras, a população ficar em casa. Houve uma mudança muito radical no sistema de alimentação da população inteira do mundo. Então, nesse momento, lá já em março, o que aconteceu? O governo chinês proibiu a venda de morcego, rato, toda essa parte que eles tinham tradição de consumir, aí, esses animais exóticos. E a população, com medo da transmissão do vírus, o vírus já em março era uma coisa que causou impacto e um medo gigantesco na população mundial. Ele fez a população ficar em casa e a população do mundo acabou indo para alimentos tradicionais. E alimento tradicional é o quê? Na Ásia, principalmente, o arroz, a carne suína, a carne de frango, o ovo. E aí ficou no básico. Quem vai fazer alimento em casa, quem vai fazer comida em casa, é como no Brasil. Houve uma disparada na demanda do arroz, do feijão, do ovo, do frango, suíno. Ou seja, o que a população sabe fazer acabou sendo os alimentos que mais foram usados já no começo da pandemia. Então, a população mudou de hábitos, ela voltou a comer comida de verdade. Então, ela está se alimentando com comida de verdade. Isso vai desde os grãos, desde das carnes de origem controlada, do ovo, do leite e das próprias frutas também de origem controlada. Então, a população do mundo mudou hábitos. Isso a pandemia fez. E vai ser difícil de alterar esse quadro. Nós vamos continuar com esse hábito de alimentação mais saudável, de alimentação controlada. Isso obriga o produtor cada dia a ser mais eficiente, porque a pressão sobre o produtor no mundo ela vai ser ainda maior, porque hoje nós vamos ter um controle ainda maior. Dá para ver que o Brasil hoje ele é muito visado lá fora. A gente está vendo que todo mundo está mostrando, aí pega o pessoal da Europa, mostra a pressão sobre tem fogo no Pantanal, tem fogo na Amazônia.
o Brasil virou vidraça do mundo porque nós somos o maior exportador mundial de soja, o segundo maior exportador mundial de milho, o primeiro exportador mundial de carne de frango, de suínos, de boi, de laranja, de fumo, até o fumo que o pessoal fuma no mundo afora, o Brasil é o maior exportador. Nós somos o maior exportador mundial de café. Então, no agro, nós somos líderes mundiais. E automaticamente a gente virou a vidraça do mundo. Qualquer coisa que a gente faça por aqui, ele vai ser penalizado, porque hoje, por exemplo, dá para sentir que na área dos grãos aí que já está afetando, que ajuda nós aí, é a questão da peste suína voltando na Alemanha aí em javali selvagem. Isso acabou tirando mercados da carne suína alemã e abrindo mercados novos para o Brasil. Então, no começo da temporada, nós tivemos China com estoque baixo, a mudança de hábito da população, a população consumindo em casa, e mais um fator importante que nós não tínhamos nos anos anteriores, que foi os países e os governos criando condições para a população ficar em casa através de planos emergenciais de ajuda, como aqui no Brasil, que nós temos o auxílio emergencial, os países ricos deram condições para a população ficar em casa com um auxílio em dinheiro. O caso dos Estados Unidos, aí dando $1.200 por mês aí por cidadão americano. Agora o Trump está lá também para expandir um pouco mais esse auxílio americano, essa ajuda à população e às empresas. E no mundo todo foi isso. E grande parte desse dinheiro novo aí que chegou no bolso da população, ele foi para alimentos. Então houve uma corrida na demanda de alimentos. A gente sentiu aí que o berço de tudo começou na Ásia e foi lá também que começou a pressão que veio no sistema todo, que veio no início pelo arroz. O arroz também disparou de preço na Ásia, porque a safra do arroz desse ano foi comprometida pelo clima lá na Ásia e a população estava comendo mais e expandiu pelo mundo afora. E no segmento China, o que aconteceu? Estoque baixo de soja, estoque baixo de milho. Ela trouxe a China para o mercado. E aí viemos aqui para o Brasil. Então, a China veio para o mercado brasileiro, já em março em diante, comprando tudo que a soja que tinha disponível. E aí, o que aconteceu no Brasil? O mercado de Chicago, lá no começo de março, estava em 8,80, 8,90, abaixo de $9, a bolsa. E a demanda chinesa começou a pressionar. Nós estávamos com prêmios aí de Porto aí de 80, 90 pontos. E daí Chicago começou a avançar perto de 9, 9,10, 9,20. O prêmio saiu para 120, 130, 150. Hoje está 200, 220. Ou seja, $2 a mais do que a posição de Chicago. Por exemplo, Chicago, ontem fechou perto de 10,5. Com o prêmio, ela dá $12. Então, $12,5. Então, veja a evolução que nós tivemos na cotação no período. E as negociações aqui no Brasil, elas começaram a fluir, porque o produtor começou a vender a safra lá no mês de março, abril. As cotações estavam aí na faixa de R$85 aí para o produtor. Vamos em Goiás, vamos transferir para Goiás. A soja disponível para o produtor, R$90 aí no mês de abril. E aí o meu produtor, não, a cotação começou a dar tá positiva, tá boa. Era bem melhor que o ano passado. O ano passado era menos. Então o produtor começou a vender. Foi vendendo, foi vendendo. E aí chegou em maio, R$95. E foi avançando. Junho, julho, R$100. E foi, cada pouco o produtor foi vendendo. Vendendo mais rápido que nos anos anteriores. A China comprando agressivamente porque a pandemia se expandia, cada dia veio passando. Nós esperávamos aí no começo que quando chegasse em maio ia ter encerrado a pandemia. Então, quando era lá no começo de março, se apontava, não, chegou em maio, vai acabar a pandemia, uns 3 meses acaba. Todo mundo esperando que no meio do ano já ia voltar tudo ao normal. E o quadro foi avançando. E chegamos no meio do ano, não avançou, não terminou a pandemia e os chineses continuaram comprando. Então, no mercado brasileiro, a soja foi girando muito rápido. É o ano que a comercialização se deu mais rápida da história. E hoje nós temos mais de 95% da safra negociada. Então, nós colhemos no Brasil 124,5 milhões de toneladas e temos 95% negociado. O normal, nessa época do ano, quando a gente chega em outubro,
é ter na faixa 75% a 80% da safra negociada. Então, nós estamos muito avançados no ritmo da comercialização. O produtor fechou rápido, dentro das condições que ele via, que as cotações estavam atrativas, a relação de troca para o produtor cada dia estava melhorando, e ele estava vendo, eu estou vendendo a soja a R$90. Ele faz a conta não, mas eu tenho parcela do trator que quando eu comprei, eu precisava 1.500 sacas para pagar. Agora eu estou usando 1.200 sacas. Ele começa, vai vendendo. Porque a moeda do produtor, em geral, no Brasil, ela é a soja. Então, a soja é usada para pagar os insumos nas trocas, é a soja usada para fazer o maquinário, e olha o trem passando aí com soja aqui do lado. E o produtor foi vendendo. Então, tem muito produtor que diz, eu vendi lá em maio, junho, e vendi a R$95 a soja, e hoje o mercado está a 120, 130, 140, e aí foi subindo a níveis fora da realidade. Então, hoje, muita gente diz, eu poderia estar vendendo soja a R$150 e vendi a 90. A grande questão é que se todo mundo deixasse a soja que estava a R$90 e não vendesse, hoje ele estaria a R$90 ou 95, porque ia ter um volume gigantesco para vender, e aí a China já estaria comprando mais pesado nos Estados Unidos. Então, essa evolução de comercialização também é um fator que teve das cotações, aí no caso brasileiro, da comercialização. O produtor foi aproveitando e vendendo quando o mercado estava subindo. Porque se o produtor ele espera o mercado subir, ele para no teto, e daí o mercado começa a cair, o produtor começa a vender na queda, ele força novas baixas. Então, nós viemos crescendo e estamos agora nos níveis recorde histórico de cotação, nunca imaginado chegar nesses patamares em reais aí que está hoje, justamente porque o produtor sempre foi vendendo no momento que o mercado estava subindo. Então, esse foi um ponto importante. E o principal fator aí, que nem eu já disse, é a China. Então, nós temos 3 pontos importantes para comentar aí com relação à soja. É China, Estados Unidos e Brasil. Então, o primeiro ponto, a China comprando. A China, tradicionalmente, se a gente olhar, o USDA apontava que a China ia importar perto de 80 milhões de toneladas, lá no começo do ano. A China tem uma projeção de demanda de perto de 120 milhões de toneladas. Só que a China, ela teve uma produção de 15 milhões, mais ou menos. Então, você vai consumir perto de 120, escolheu 15, você tem um déficit de 105 que se precisa ou ter estoque ou importar. Como eles passaram o ano comercial lá no começo de março, que é o ano novo lunar deles, com os estoques muito baixos e em plena pandemia, e historicamente o governo chinês gosta de trabalhar com grandes volumes de estoque para não faltar alimentos, eles vieram para o mercado para comprar o que eles precisam e para manter estoques. Então, o que eles fizeram? Eles compraram agressivamente no Brasil. Dá para ver que o Brasil até agora, aí, nesse momento, agora, quando nós fechamos o mês de setembro, nós já estávamos aí com 84,6 milhões de toneladas exportadas. Então, nós fechamos o mês de setembro com um recorde histórico de exportação de soja. Já anual. Pode falar. Aqui é o Marco. Se você quiser apresentar alguma coisa, você pode fazer, tá? Se você quiser compartilhar. O tempo é muito curto, daí depois o pessoal que precisar, a gente manda um resuminho em PDF. Tá bom. Cada um aí para o pessoal é mais fácil. Porque tá bom, sem problema. Que os 20 minutos aí para a gente abordar. Daí, se a gente começar a mostrar as imagens, acaba ficando muito curtinho o tempo aí. E ainda a gente tem que dar uma passada em cima da situação da safra americana para mostrar aí o que vem pela frente, né? Que é a safra nova. Né? Perfeito, perfeito. Então, para fechar, a condição da China, ela precisou importar mais, comprou muito mais. O Brasil bateu o recorde de exportação já em setembro, né? Já quebramos o recorde histórico aí, que era de 2018. Então, em 2018, nós exportamos 83 milhões e meio de toneladas de grão, soja em grão, e agora nós já estamos com 84, indo já para praticamente 85 milhões agora nessa semana. Então, já exportamos tudo que era possível e mais um pouco. Então, nós vamos fechar o ano com estoque zero no Brasil.
Por isso que nós estamos importando soja para atender a demanda nacional. Nós também temos uma demanda crescente. Nós já importamos aí até o final de setembro mais de 420 mil toneladas, é recorde histórico de importação de soja. E aí o mercado segue firme, né? Porque tudo que aparece em algum lugar é o produtor que faz o valor, né? Eu quero vender a 150, 140, como teve lá no Mato Grosso nessa semana, as cotações chegaram a girar ali Primavera, Rondonópolis, a R$160, porque tem pouca soja para negociar, e quem precisa tem que pagar o valor aí que o produtor pedir. E agora a China entrou agressivamente no mercado americano. Então dá para ver que o mercado americano daí, quando aconteceu saída da China do Brasil, que já não tem grandes volumes, a partir do mês de setembro, ela entrando no mercado americano. Então a comercialização americana, a exemplo da brasileira na exportação, ela também já é recorde histórico de negócios. Na China, já lá nos Estados Unidos, já tem mais de 40 milhões de toneladas negociados na exportação dessa safra que está em colheita, para um volume previsto de 57 a 58. Então, ele já tem 70% do que vai ser exportado até o final de agosto de 2021 negociados. Em função de que China comprou grandes volumes lá também, porque ela precisa. Então, no princípio, se falava que a China ia importar menos de 80 milhões, agora já está apontado em 99 milhões, eu acredito que passa de 100 milhões de toneladas de importações, porque precisam, porque a China está voltando a ter uma demanda agressiva, o mundo comeu mais, o mundo está consumindo mais por causa da pandemia, o consumo está no domicílio, o ser humano ele está consumindo mais arroz, mais carnes, mais tudo, porque ele está fazendo alimentação no domicílio. Isso é benéfico para todo o setor agrícola. Enxugou o estoque global de grãos, isso também é um fator importante para o segmento, para os próximos anos, né? Porque isso já nos garante que vamos ter boas cotações. Aí dá para ver que o produtor está apavorado para plantar aí, ele está apertando o marcão para fazer chover, né? Fazer dança da chuva, trazer aqueles índios americanos que fazem fumaça para chover, justamente porque ele está vendo as cotações que foram negociadas altas, o mercado está firme e precisa plantar cedo, porque o milho da safrinha também está com cotações atrativas, e nós já olhamos aí, a soja de 2022 já está sendo negociada também com cotações atrativas, coisa que a gente não tinha tradição de negociar soja de 2 anos para frente, e também já girou, já está girando negócios, beneficiando o produtor. Então, o produtor já tem garantia que em 2022 a soja também vai continuar dando margem de lucratividade. Então, o que está acontecendo? Agora, os Estados Unidos em colheita, a safra americana já vai para perto de 40% dela colhida nessa semana e também adiantada. A comercialização americana está adiantada, o produtor foi fazendo posições e também alimentando Chicago, né? Porque o produtor não deixou para comercializar lá. Então, o mercado saiu de 9, 9,20, 9,40, 9,50, o produtor foi vendendo 9,70, 9,80, 10, 10,20, 10,5. Ontem o mercado chegou aí perto a 10,70, então chegou a 10,69. Então, o mercado evoluiu. Nós criamos novos patamares de valores para soja, para milho, para trigo, justamente em cima da forte demanda que existe no mercado global de alimentos. Então, isso não muda. O ser humano consumiu mais. Nós consumimos os estoques, demandamos o produto que tinha disponível no mundo e agora nós precisamos correr para plantar, né? Então, é essa a ideia, porque vai precisar. O Brasil vai passar com estoque zero. A safra americana, só para dar uma ideia, no ano passado eles tinham quase 25 milhões de toneladas de estoque de passagem. Essa safra, a semana passada, a USDA divulgou o relatório de fechamento de ano comercial deles de setembro, com 14,2 milhões de toneladas, houve uma queda de mais de 10 milhões e meio de toneladas dos estoques americanos. Então, esse é o primeiro ponto. Hoje à tarde tem um novo relatório de oferta e demanda mensal do USDA. É provável que o estoque de passagem da safra que está sendo colhida agora vai ser menor que 10 milhões de toneladas. Isso quer dizer que o mundo vai consumir mais soja do que está produzindo. A demanda mundial de soja deve passar de 370, 375 milhões de toneladas e o mundo está produzindo 360, ou seja, nós vamos criando um déficit ano a ano que vai garantindo uma condição melhor para o produtor. Então, as cotações vão se mantendo numa situação mais favorável.
Hoje a gente vê que o produtor reclama, diz assim, aqui em Goiás, eu já vi muitos comentários, muitos clientes nossos aí reclamando, aqui nós fizemos os fechamentos da soja, safra nova começou a R$80 e hoje se faz a 110, 115, 120, perdi R$40, um produtor me colocou, porque eu vendi a soja lá em maio. A grande questão é que o produtor foi fazendo relação de troca, foi trocando por adubo, por defensivo, por sementes, ou que ele foi fazendo as trocas, ou venda direta mesmo para garantir pagamento de parcela de máquinas, mas ele fez tudo em cima da relação de troca, de quantas sacas eu preciso para fazer esse fechamento de adubo, esse pagamento de parcela de trator, de colheitadeira, de pulverizador. E nesse período todo, quando ele foi fazendo, ele viu que ele fazia a relação de troca, dava posições melhores que nos anos anteriores. Então, por isso que saiu essas negociações. E aí a comercialização da safra nova também está bem evoluída. Se a gente olhar hoje, o estado de Goiás já tem praticamente 6 milhões de toneladas da safra que vai ser plantada agora negociada. Ou seja, 6 milhões de toneladas representa mais ou menos 43% do potencial que é a safra de Goiás agora desse ano, que é 14 milhões de toneladas. Essa última safra em Goiás escolheu 13 milhões e dessas aí já tem cerca de 95% dela negociada, então tem pouca soja para ser negociada da safra atual. E por isso que a cotação hoje, como tem, vamos dizer, um pouco mais de 600 mil toneladas desse volume, e está na mão de produtor capitalizado, que não precisa vender, tem aquele produtor que diz, não vou vender agora, vou deixar para vender em janeiro, porque eu passo para o ano fiscal, para o imposto de renda do ano que vem. Então, tem todo um... Cada produtor tem a sua estrutura de negócios, né? Mas o fator importante é que a comercialização andou bem. Já temos aí com níveis para agora, para esse período bem adiantado. O normal seria ter uns 30%, 35% do negociado. Que o normal médio de Goiás, nesse período, seria ter 3 a 4 milhões de toneladas negociadas. E hoje tem 6 milhões. Só que a safra vai para 14 milhões. Então, ainda tem muito para ser negociado. Então, esse é o ponto importante. Desse produto que vem pela frente, o produtor ainda tem muita chance de ter muita rentabilidade, porque ele já cobriu uma grande fatia do que ele vai gastar dos insumos com a venda antecipada, e agora ele tem tempo. Então, esse é o ponto importante de comercialização antecipada, é que você tem tempo, você não precisa estar vendendo na boca da colheita, aquele pavor de vender. E um dos fatores também que a gente está vendo que o produtor quer correr para o plantio é que nós temos o atraso do plantio do Paraná, parte do sul, do Mato Grosso do Sul, talvez, com a parte de São Paulo, a maioria das regiões, historicamente, ainda não estamos com atraso com relação à soja. Se a gente olhar historicamente, se voltar 10 anos atrás, você plantava tudo depois de 15 de outubro, né? Então, agora que o mundo mudou, né? Então, nós precisamos colher a soja, ter o plantio da safrinha ou do algodão, e tudo rápido para colher as duas safras em boas condições. Até nós estamos vendo paralelo aí a isso, nós estamos vendo aí as empresas de sementes, elas estão numa corrida muito rápida, igual o pessoal que está na corrida da vacina do coronavírus. Porque a empresa que lançar a casadinha perfeita, que a gente chama no segmento, que é a semente de soja e a semente de milho, que você planta a soja e plante o milho depois da soja, e o ciclo das duas de 200 dias, que daí você pegaria mesmo plantando tarde, se a chuva chegar mais tarde, você plantando tarde a soja, você consegue plantar o milho e colher o milho numa condição boa, que essa casadinha de dar 200 dias de ciclo das duas culturas juntas, essa é a vacina nova contra essa situação climática. Então, todo mundo correndo atrás, porque você tem que ter variedades rápidas de soja, buscar uma variedade de soja que colha aí perto de 90 dias, 92 dias, soja, um milho de 100, 105, 107 dias, mas que tenham altas produtividades. Então, quem lançar isso na frente, certamente vai ser uma vacina do coronavírus do sistema brasileiro de soja e milho safrinha. Então, isso está sendo buscado pela pesquisa. Provavelmente, em 2, 3 anos, isso já vai estar no mercado, essas novas tecnologias aí de colher, de produzir muito rápido, com alta produtividade, porque colher muito rápido
com baixa produtividade não adianta nada, porque o custo de implantar e fazer uma safra é o mesmo. Então, você tem que colher grandes volumes. E é por isso que a comercialização está adiantada. O produtor começou vendendo a R$80 a safra nova e hoje está a 120. E isso abre uma janela muito boa para o setor se capitalizar. Então, essa é a condição para o produtor fazer safra boa. E o que está tendo hoje com relação à safra americana? A safra americana está na reta final. Então, hoje, a questão é definir o que vai colher 117,5 milhões de toneladas de soja, o que vai colher do milho, a safra de milho americana, 370, 375 milhões de toneladas. Ambas as safras americanas foram prejudicadas pelo clima. Então, a soja deveria ter colheita acima de 120 e o milho mais de 400 milhões de toneladas. Então, nós estamos no ano de pandemia, consumo maior, o mundo comeu mais, a China compra mais, está comprando muito mais, principalmente é a China, e automaticamente a safra americana já se foi, já uma parte dela já se foi, já se perdeu quase 5 milhões de toneladas de soja, já se perdeu 30 milhões de toneladas de milho, e isso vai fazer falta em 2021. Então, veja o espaço aberto para o nosso negócio. Então, é um espaço gigantesco. E a China vai continuar comprando em 2021? Vai, porque a China ela está colocando de novo a sua linha de produção de suínos a todo vapor, porque ela sabe que ninguém tem o suíno suficiente para atender a demanda da carne na China. Então, a economia chinesa, enquanto o mundo está caindo aí 5%, 7%, 10% em ano de pandemia, a economia global vai reduzir, a China vai crescer 3% a 5%. Então, enquanto todo mundo está andando DRE, a China está andando para frente. A hora que o mercado global, aí, a partir do ano que vem, que o Brasil tem uma projeção de crescer 3% a 4% da economia, a China volta a crescer mais de 6%. E aí a demanda de alimentos, né? A demanda de alimentos é carne, principalmente a carne suína, que deve crescer para mais de 62 milhões de toneladas a demanda em 2021 na China. E daí o mercado, mas o Brasil não atende a China. Sim, nós estamos vendendo aí 300 mil toneladas de carne para a China, de suíno, esse ano. Mas 300 mil toneladas para a China é 0,5% da demanda chinesa. E eles vão crescer desse ano para o ano que vem cerca de 0,5% na demanda local. Então, isso dá mais de 3 milhões de toneladas de aumento de demanda chinesa. E ninguém tem essa carne. Então, é eles que têm que crescer lá mesmo também, que nós não temos estrutura para crescer aqui. Vamos continuar vendendo? Vamos. E eles vão continuar comprando porque eles têm que manter vivos os fornecedores. Porque qualquer problema que tenha no mercado local, eles têm que ter aonde puxar essa carne. Aonde que vai crescer também? A demanda de milho, né? Vamos falar um pouquinho do milho, porque a soja está muito boa. Hoje, se falar muito da soja, não tem o que falar. A soja está no melhor momento da história, em reais. As cotações de Chicago voltaram para patamares atrativos. Não está nos melhores momentos da soja em Chicago, em dólares, mas ela está num momento muito bom, aí, que dá margem de operação aí para produtor do Brasil, da Argentina, Paraguai, sul-americano. E ela dá condição para o chinês, porque a gente tem que ser, nessa hora da decisão dos negócios, também tem que ser criterioso e calculista e frio, que nem é o chinês. Porque na China, a indústria chinesa ela vai importando soja até o momento que a soja, para eles, na origem, quando ela compra, entre o valor de Chicago e o prêmio que ela paga, ele não passe muito de $11,50. Ou seja, se você comprou a soja lá em Chicago e pagou $10, então o prêmio até 150 pontos é viável. Quando o prêmio passa 200, 250, já começa a dar condições aí de aperto no esmagamento. Já a margem de lucro da esmagadora já cai, ou já não dá margem. Então, e o chinês chega na hora assim, o mercado subiu muito, agora não está dando margem de esmagamento. Ela para de comprar para deixar o mercado se acomodar. No momento, esses patamares de $10 e pouco é vantajoso ainda para o chinês comprar, dá margem de esmagamento, sem problema nenhum. Se a gente olhar a safra nova brasileira, está dando prêmio de 70 pontos acima de Chicago, então 70 pontos mais a soja $10,40, está dando $11,10. Está dando margem de lucro na China. Então, ela pode subir mais que o chinês vai continuar comprando. Então, esse é o fator positivo. Ainda existe um espaço para essa evolução. No caso do milho, a situação é muito parecida.
A China, tradicionalmente, não importava milho. E o USDA, nesse ano, ele apontou dizer que a China vai importar 6 milhões de toneladas de milho em 2020. Só para dar uma ideia do que é a realidade da China no período de agora pandemia, a demanda cresceu tanto internamente, os estoques estão tão baixos, que desde agosto, quando a China começou a comprar milho nos Estados Unidos, em agosto, o governo chinês fez um acordo com o Trump, aí, um novo acordo com relação à questão comercial entre Estados Unidos e China, e a China se comprometeu que iria comprar também milho americano. E de agosto até agora, nesse começo de outubro, a China já comprou mais de 12 milhões de toneladas de milho americano. E a projeção do ano era 7. Então, em 2 meses e pouco, eles compraram 12 milhões só de milho americano. E eles já estão no mercado brasileiro comprando milho safrinha de 2021, porque a demanda da China de milho ela deve chegar perto de 285 milhões de toneladas em 2021. E a safra chinesa está em colheita nesse momento e foi prejudicada pelo clima. Aponta-se que a colheita da China de milho vai ser de 240 milhões de toneladas. A projeção era 260. Só que o consumo deve passar de 280. Veja que mercadão que está se abrindo de novo quando a gente fala em China, né? Então, antes a China era, e sempre foi, né, o melhor comprador nosso de soja, é o maior comprador de soja do mundo, e agora, começando em 2020, ela já passa para ser o primeiro importador mundial de milho, porque o tradicional e o maior comprador de milho, tradicionalmente histórico, é o México, e ele compra todo o milho nos Estados Unidos. Então, esse ano o México vai importar 17 milhões e meio de toneladas de milho americano. O segundo maior importador de milho do mundo é o Japão, com 15, 16 milhões de toneladas. E o terceiro tradicional é a Coreia do Sul, que normalmente importa 13 milhões, 14 milhões de toneladas de milho. Então, esses são os 3 maiores importadores. E o que eles têm em comum? Normalmente, eles importam quase todo esse milho dos Estados Unidos. Então, a exportação de milho americano, que tradicionalmente é perto de 45 milhões de toneladas, 50 milhões, ela vai quase toda para México, Coreia e Japão. O resto do mercado global todo é atendido por outros. E aí, quem são os outros? O Brasil é o segundo maior exportador, a Argentina. Cresceu bastante nos últimos anos a Ucrânia. Agora também tem presença o pessoal da Rússia, com exportação de 4 milhões, ainda é pequenininho. A Ucrânia exporta 30, 32 milhões. E o Brasil, aí, que a projeção desse ano é 34,5, 35, e exportou 43 no ano passado. Então, é esses mercados que se abrem. Só que agora, com a China no mercado, veja que espaço que se abriu aí. A China agora, se consumir agora em 2021 280 milhões e produzir 240, ela vai ter um déficit de 40. Como ela tem hoje ainda estoques aí perto de 70, 80 milhões, ela tem como suprir isso. Só que já para 2022, ela vai precisar agressivamente entrar no mercado e aí importar 20, 30 milhões de toneladas. Então, veja o espaço que nós já temos para a safrinha de milho de 2022. É aí com a China no mercado como grande importadora. E uma coisa que nós temos que colocar aqui com relação a milho, para dar essa condição do produtor aí, que é a questão do milho safrinha, que o Brasil vai evoluir bastante ainda, é que a China, além do setor da ração, ela está produzindo o etanol de milho. Então, o projeto China é misturar mais o etanol na gasolina. No momento, eles estão com 2% de etanol na gasolina. O projeto China é chegar a 8% a 10% do etanol na gasolina. A China ela tem uma necessidade gigantesca desse segmento, então veja o espaço para eles. E aqui no Brasil, nós já estamos aí com a comercialização da safrinha já chegando para fechar a nossa tendência do milho, com condições aí de nós termos aí hoje, que nem o Mato Grosso tem mais de 50% da safrinha negociada, os demais estados 40%, e hoje nós temos uns 40% da safrinha negociada antecipada com boas cotações e projetando um bom ano pela frente do milho, aí, cotações em novos patamares, o milho evoluiu, então a condição bastante favorável para o milho e para a soja,
em condição desse fator. A pandemia acabou trazendo maior demanda do segmento todo, então abriu um mercado, e a grande vantagem é que o Brasil hoje ele tem também o câmbio, né? O câmbio acima de 5 ele viabiliza todo o segmento do agro, né? E a exportação da carne também. Então, não tem do que reclamar, né? Agora é só esperar aí que a chuva venha e que o Marcão traga aí a chuva rapidinho para Goiás aí para dar condições aí para todo mundo colher, poder plantar uma soja na época certa e depois ter uma safrinha na sequência aí, porque a gente não vê muito obstáculo pela frente aí com relação à questão de mercado e preços, né? É isso aí, estamos aí para disposição para alguma dúvida. Depois a gente vai montar um PDFzinho e mandar esses dados que a gente comentou aí para ir para espaço aí para distribuir para os clientes aí, tá ok? Um abraço, obrigado por enquanto. Flamir, muito obrigado. Informações realmente muito oportunas e o momento é ímpar para a agricultura brasileira, né? E voltamos lá à lei mãe, né, Brandalize? A lei da procura e da oferta é a lei mãe, né? Exatamente. Nós estamos numa condição aí bastante favorável, né? Como nós somos o que oferta produto, hoje nós estamos sendo muito comprados, né? Então nós não precisamos sair correndo buscar cliente, né? Então hoje nós estamos sendo comprados e o produtor também está sendo comprado, né? Por isso que a cotação evoluiu tanto, porque ele foi abastecendo. O próprio produtor tem o mérito dele ser um dos protagonistas, porque ele não segurou, ele não especulou na época que a cotação começou a subir, ele não se fez de especulador e foi abastecendo o mercado e foi jogando, né? Então o mercado foi sendo cevado pelo produtor, o mundo foi comendo e automaticamente a população do mundo está comendo mais, né? Dá para ver que passada a pandemia o pessoal vai ter que fazer uma academia para emagrecer, mas depois que aprende a comer não vai parar mais, né? Porque uma das coisas que um ser humano tem, que é um prazer do ser humano desde que nasce até o momento que ele vai para outra vida, é comer, né? Então a alimentação, ele é um prazer do ser humano, né? Verdade. Nós há muito tempo atrás a gente escutava aí falar que um dia se o chinês comesse um bife, nós não conseguiríamos abastecer o mercado com carne para essa turma, né? Eles começaram a comer o bife e agora os indianos também aprenderam a comer o bife, né? E dizem que é o mercado maior ainda do que a gente esperava do mercado chinês. Essa questão da China é boa ter colocado da Índia, né? Até não comentei a Índia, né? Porque hoje a população da China e da Índia são a mesma praticamente, né? Os dois países estão com perto de 1,5 bilhão de pessoas já passando. Então, ambos com mais de 1,5 bilhão de habitantes. Só que na Índia não tem controle de natalidade. Então, na Índia, as famílias têm 6, 8, 10 filhos. Então, já se aponta que em 7, 8 anos a Índia vai ter quase 2 bilhões de habitantes. E a China vai ter 1,7 bilhão aí quando chegar no ano de 2030. Então, a Índia está abrindo um mercadão gigantesco, porque o indiano, com relação à soja, então, na soja, quando a gente fala em soja, ela entra em todas as castas de alimentação da Índia. Então, a Índia tem o hindu, que não come carne, não come vaca, tem o muçulmano, que não come suíno, tem aquele que é o vegetariano, que não come nada de animal, mas todo mundo come soja. Ou come na forma de ração, ou come na forma da soja em grão. Então, veja um espaço que está se abrindo. Hoje, a Índia produz cerca de 15 milhões de toneladas, é tudo para consumo local e consumo grão. O ser humano mesmo, não vai nem para ração. E a demanda potencial da Índia, ela rapidamente vai saltar para 50 milhões de toneladas. Então, veja que espaço novo que tem aí, que você comentou agora, que é a Índia, né? E a economia cresce rápido também, a economia está crescendo bem na Índia, né? As informações são muito ricas e eu queria aproveitar e dizer aqui que eu estou vendo pelo chat, muita gente elogiando a palestra, agradecendo por termos promovido esse encontro de dois consultores muito importantes no meio agro. Então, a gente fica envaidecido de entender que estamos fazendo a coisa certa. Obrigado pelos presentes. Eu vou usar alguns minutinhos para poder falar do momento Espaço Agrícola 20 anos.
primeiramente, te agradecer, Brandalize, e dizer que você é convidado a ficar na palestra do Marco Antônio, ficar conosco até o final do evento, se assim o permitir, se a sua agenda te permitir, porque aí no meio do caminho pode ser que às vezes até precisamos um pouco da sua interferência aí, né? Mas, resumindo tudo que o Brandalize falou, gente, é um momento ímpar para nós do agro, para nós agricultores, porque nós também somos agricultores, né? E vivemos uma realidade hoje que às vezes a gente não acreditava acontecer. Como eu disse no início, commodities era visto com um pouco de resistência, né? A palavra commodities ela é uma palavra um pouco pesada no passado. Hoje ela é muito bem... Preconceituoso. Me faltou a palavra no momento, né? Mas era preconceituoso até falar em commodities. Hoje, ao contrário disso, o mundo vive de commodities, né? E esse momento de pandemia parece-me que também veio para poder fortalecer mundo afora o tanto que o agro é importante para o mundo, não só para o Brasil, não só para os Estados Unidos, não só para a Índia, nem para a China, mas para o mundo como um todo, porque sem alimento nada existe, né? O alimento é o alimento, a água é o sangue da vida. Então, é isso que a gente promove. A gente promove a vida de quantos milhões de habitantes mundo afora. E o Brasil tem uma participação muito importante nisso. E a gente que está no mundo água, a gente fica feliz de poder participar dessa construção toda, né? O Momento Espaço Agrícola 20 anos, eu coloquei ali no fundo, não sei se dá para todo mundo ver, algumas lembranças que eu não poderia deixar de dizer nesses 20 anos da Espaço Agrícola. Alguns fornecedores mandaram placas, mandaram reconhecimentos, dizendo que uma empresa que tem 20 anos que está no mercado não pode ser uma empresa qualquer, porque o mercado ele é muito seletivo e para ter 20 anos você tem que ter construído bases sólidas. E nós trabalhamos a vida inteira nesse propósito, desde que deixamos de ser funcionário da indústria de genética na época, para montar essa empresa, a gente tinha um propósito: construir um sistema de distribuição diferente, que não somente comprar e vender, mas um sistema de distribuição que a nossa assinatura sempre foi produzir, desenvolver tecnologias e produzir qualidade para entregar para o nosso cliente, que não é só o nosso cliente, é o nosso amigo também. Então, vejam bem, ao meu fundo aqui, nós temos um título de reconhecimento internacional, que a Espaço Agrícola é um ambiente muito próprio e muito reconhecido como bom de se trabalhar. Para nós é um orgulho muito grande, porque nós fomos ranqueados por essa consultoria, que chama GPTW, como com nota 91.1 de 0 a 100. E vocês acreditem que tem empresas que, infelizmente, têm nota negativa. Nós, de menos 0 até 100 positivo, nossa nota foi 91.1. Nossos funcionários têm orgulho e se sentem bem trabalhando na Espaço Agrícola. Isso aqui é um reconhecimento, um agradecimento de um projeto social que a gente participa com muito orgulho. Os clientes que estão mais próximos das lojas sabem disso, que é recolher tampinhas de garrafas PET para transformar isso, entregue ao Rotary do Brasil, transformar isso em cadeira de rodas, andadores, ou seja, tirar o lixo das cidades, uma tampinha, juntar várias tampinhas, vender isso, transformar isso em cadeira de roda, andador, fralda geriátrica e assim por diante. Então, a gente tem esse reconhecimento foi pela contribuição que nós fizemos ao longo de alguns anos. Isso aqui é um reconhecimento que os nossos funcionários nos entregaram a nós, eu e o Carlos,
no dia 1º de agosto agora, o dia que a Espaço Agrícola completou 20 anos. Nós ficamos muito orgulhosos, porque isso aqui foi iniciativa dos nossos funcionários, então a gente fica muito feliz por isso. E esse quadro aqui, que não dá para vocês lerem, mas é uma placa que um dos nossos fornecedores também nos encaminhou, reconhecendo o trabalho prestado. Esse reconhecedor em especial, ele está conosco há 20 anos, desde que a Espaço Agrícola nasceu, e hoje é a maior indústria de biológicos do Brasil, que ela tem 13 anos, e a Espaço Agrícola trabalha com ela desde o dia que ela nasceu. Por quê? Porque nós acreditávamos, há 13 anos atrás, no propósito dos seus diretores, dos seus fundadores. E, por sinal, hoje é a maior empresa de biológico do Brasil. Então, para nós é um motivo de orgulho poder mostrar esses títulos que foram construídos, eles não foram adquiridos, eles foram conquistados ao longo desses 20 anos. E a gente, aquele propósito lá de quando nós nascemos há 20 anos atrás, eu e o Carlos botamos para correr atrás, no nosso quadro de missão, visão e valor, é que a Espaço Agrícola deveria ser protagonista na vida dos nossos clientes e dos nossos amigos. E a gente fica muito feliz de poder dizer que a gente está cumprindo uma parte, ou se não todo o nosso propósito do nosso quadro de missão, visão e valor. Algumas vezes a gente escuta que a gente tem uma logística 100%, que a gente entrega o que promete, então a gente fica muito feliz por isso. E uma das entregas que a gente faz hoje é trazer esses dois gigantes aí, consultores, para poder falar para vocês que são nossos clientes, que são os nossos amigos. E assim sendo, eu passo a palavra para o Marco. Deixa eu ver aqui no chat, tem mais 2 mensagens. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não é pergunta, não. É mais parabéns para a Espaço Agrícola. A gente recebe com muito carinho, com muita humildade e dizendo que a gente está trabalhando para fazer o melhor possível para atender vocês. E viver esse momento agro agora é especial, né? Porque o nosso agricultor hoje, ele faz conta de trabalhar para ganhar. Alguns anos atrás, a gente fazia conta de trabalhar para ver se saía do vermelho, para ver se empatava, para ver se sobrava alguma coisa. Hoje, a gente faz conta de trabalhar para ganhar. E lógico que nesses 20 anos, não só nesses 20 anos, mas especialmente nesses 20 anos, a pesquisa entregou muito, né? Nós saímos de soja convencional e hoje já estamos em 4ª, 5ª versão de biotecnologia. Milho da mesma forma. Plantio direto foi muito avançado nesse período. Correção de solo, nem se diz. Há 20 anos atrás, eu acredito que a gente corria atrás de 40 sacos de soja por hectare. Hoje, nós corremos atrás de 100 sacos de soja por hectare e nós sabemos que tem agricultor em área grande que já tem média próximo disso. Então, isso não é sonho mais, isso é realidade. E essa realidade ela foi construída por vocês, por todos nós, acreditando que um dia a tecnologia seria vencedora. Então, eu passo a palavra para o Marco Antônio dos Santos para poder falar para nós, na boca do plantio da safra, o que virá para nós aí. Uma safra que a gente acredita que será de fartura, uma safra que é bendita por todos, né? Marcão, a bola está contigo. Primeiramente, obrigado aí ao Valdemar, um grande amigo, parceiro de longa data. Obrigado, parabéns pelos seus 20 anos. Eu vi, pelo menos nos últimos 5 anos que eu acompanho a Espaço, eu vi o quanto ela cresceu, o quanto essa empresa realmente... E é um orgulho aqui para nós da Rural Clima estar junto com vocês, viu, Valdemar? Né? Obrigado. Nós também temos muito prazer em ter você como consultor já por 5 anos. Nossa, sinceridade, é uma honra que está aqui.
Eu vou deixar a tela para você aí e vou sair da Não, tela. tá. Eu estava brincando com o Brandalize, né, meu amigo Brandalize, que eu não sei o que estava mais fácil, fazer previsão de chuva ou previsão de dólar, né, Brandalize? O que estava mais fácil aí, porque, né? Mas o que eu tenho para trazer para vocês são excelentes notícias, são notícias realmente bastante animadoras, tá? Porque a chuva está aí, está chegando, tá? Depois desses recordes de calor, né? Tá aqui. Eu vou até já tentar compartilhar com vocês uma imagem. Tá aqui, ó. Tá de Goiatuba. Tá, então, colocar aqui na tela já. Aqui. Então, reparem que já tem chuvas aí para os próximos dias. Tá? Eu vou descompactar aqui, eu vou compartilhar uma outra tela que eu acho mais interessante, se vocês me permitem, que é do próprio site aqui da Rural. Tá? Eu vou colocar aqui Goiás, devia já ter feito isso, vou colocar Goiatuba. Nossa. Goiás. Tá? Aqui, ó. Então, se a gente pegar Goiatuba, reparem nas previsões que já para o domingo, para segunda-feira, já há previsões de chuvas aqui para vocês. Tá? A chuva realmente começa a ganhar forças aqui. E aqui para frente, tem chuvas, calma. Isso aqui é só agora, que eu quis mostrar só os 7 dias. Tá? As temperaturas, olha como elas despencam. As temperaturas máximas, elas despencam agora. Tá? E há uma previsão, sim, do retorno das chuvas ao longo de toda a semana. Então, o que eu quero mostrar, essa é uma imagem bem bacana, que eu gosto de mostrar para vocês, é o seguinte, isso aqui é a umidade da atmosfera. Tá? Pessoal, se vocês puderem, é só desligar o áudio, né, enquanto a gente vai conversando, mas essa é a umidade relativa do ar na altura onde se formam as frentes frias, onde estão as frentes frias, que é ali na região, na altura de 5.000 metros de altitude, com 850 milibares de altitude. Então, reparem, né, que você tem ainda aqui no Goiás seco ainda, um ambiente bem seco, com chuvas, igual o Brandalize está ali em Curitiba, está chovendo agora ali, está chovendo aqui em toda a faixa litorânea, aqui na região de Campinas está chovendo também, ó. E esse sistema um pouco, ó, dá uma olhada, vai avançando, ó, aqui, traz chuvas para o Paraná, tá? Isso aqui é no dia 9, sexta-feira, ó. Aos poucos vai subindo essa frente e ela vai romper esse bloqueio, ó. E já amanhã, no dia 10, já traz mais umidade, tá? Aí, o grande problema fica para o Rio Grande do Sul, que volta a ter um tempo seco, mas ó, você já não vê nos próximos dias o bloqueio. Tá vendo aqui? Você não vê mais o bloqueio atmosférico. Então, com isso, com essa frente subindo hoje, ó, ela rompe o bloqueio e a gente não vê mais aquelas manchas marrom. Fica um pouco mais ao sul aqui na Argentina. A Argentina é um ano extremamente preocupante. Eu vi o Brandalize, eu estava ouvindo o Brandalize falando da demanda da China, né, em aumento nas ofertas, mas é um ano extremamente preocupante para a Argentina, viu, Brandalize? Tá? Porque não deve chover tanto na Argentina esse ano para a produção de grãos, de soja e milho. Isso pode ser um fator mais ainda positivo. Tomara que você esteja certo, hein, Marcão? Vamos rezar assim, que esteja certo. Eu estava brincando com o Brandalize, né, e com o Vonemar antes de começar, que eu falei assim, o grande problema esse ano não está sendo a meteorologia, está sendo o economista, porque o economista fica falando que a China está com uma demanda alta, né, os Estados Unidos não está com uma produção alta, a Argentina deve trazer uma quebra de produção esse ano para soja e para milho, né, Estados Unidos também, o Brasil vai... Aqui a soja sobe, o milho sobe, o dólar se mantém na casa acima dos seus 5,20, certo, Brandalize? Dificilmente. E aí, vocês produtores estão malucos de querer já semear para fazer a soja, o milho, e acho que concordo, né?
Mas olha aqui, ó. Então, de uma certa forma, ó, não tem mais para as próximas semanas aquele bloqueio que a gente estava vendo agora, ó. Cadê a mancha? Cadê a mancha marrom? Não tem mais mancha marrom. A mancha marrom era o bloqueio. Se a gente visse isso, se fosse uma palestra sexta-feira passada, uma semana atrás, tudo isso daqui estava marrom. E não via áreas de umidade, não via, a não ser aqui, ó, nessa região mais noroeste, né? Nessa região mais aqui, ó, noroeste do Mato Grosso, que você via alguma umidade. O resto era tomado por uma coisa marrom. Agora não, sumiu isso. Sumindo isso, tá? Voltamos para cá. Então, ó, Goiatuba, Jataí, tá? Ó, mas Marco é volumes baixos. São volumes baixos. Não são volumes, não vai chover 50, 60, 70 milímetros nesses próximos dias. Não vai. Não vai mesmo. Porém, não é uma chuva que começa agora, chove sábado, domingo e segunda, e depois só vai chover daqui 15, 20 dias. Pelo contrário, já se estabilizou o regime de chuvas. O regime de chuvas se instala, como a gente conversou com vocês. Se o Vonemar, até eu brinco, o Vonemar não vai me deixar mentir sozinho, né? Mas há 60 dias, quando a gente fez a primeira palestra, nem isso, acho que até mais, porque foi em julho, foi no final de julho o nosso bate-papo, né, Vonemar? E eu falei, vai ter chuvas irregulares, mas as chuvas só se consolidam de fato no sudoeste goiano após o dia 10 de outubro. Está gravado isso, após o dia 10 de outubro. E está aí a previsão. A partir do dia 10 de outubro, realmente elas estão consolidando. Tá? A gente já vinha que haveria uma pouquíssima chuva, chuvas muito irregulares, que ela vinha no final de setembro para outubro, veio no dia 21, 22, e agora se estabilizando. Então, de uma forma geral, tá? Não, eu mostro aqui Mineiros, está aqui, ó. Mineiros, você quer mostrar? A gente mostra Mineiros, está aqui, ó. Chuvas já a partir do dia 10. Quanto mais ao sul você tá, mais chuvas. Vamos lá para Porangatu. Está aqui, ó. Porangatu, ó, tem chuva já. Lógico que quanto mais ao norte, e aí eu vou mostrar a previsão aqui, ó, tá? No mapa, quanto mais ao norte a gente tiver, tá? Menos chuvas vai ter agora, tá? Ó, se a gente pegar aqui, ó, Goiatuba, opa, só por aqui, peraí, ó, Jataí, Rio Verde, Porangatu, ó, Alvorada do Tocantins, até no Tocantins, no Mapitobá, vai chover agora essa semana, soltei meu alerta agora, tá? Já tá lá na Espaço, no grupo da Espaço, tá? Que ele vai distribuir para vocês. Chove, mas olha o espaço aqui. Então, tomem muito cuidado quem é do Tocantins, quem é ali do oeste da Bahia, tá? Dessas regiões mais ao norte de Goiás, mais ao norte de Minas, porque até chove relativamente bem, ó, tá? Só que depois pode ficar uma semana aí sem chover. Então, toma um pouco de cuidado, espera essa chuva chegar e solta o plantio. Já para a região do sudoeste goiano, já começa a chover, já pode soltar plantio, sem problema nenhum. E depois, Marco, eu estou vendo que há possibilidade, vamos voltar aqui para Goiatuba, ó, o outubro, a segunda quinzena de outubro é com chuvas regulares, a primeira quinzena, né, aqui, ó, de novembro também, pode ter aquela sequinha e tal, mas nada que possa trazer problemas. Pelo contrário, eu acho que é um ano extremamente formidável aí para o desenvolvimento das lavouras, tá? E questionando que está todo mundo falando, mas Marco, as chuvas estão atrasadas. No meu ver, as chuvas não estão atrasadas. Está atrasado com relação à ansiedade do produtor, se vocês deixam eu falar assim, mas chegando agora vai dar tempo de vocês fazerem um milho, uma soja bem feita, com uma boa plantabilidade, né? Com
pegar os tetos produtivos que o Vonemar bem mencionou, buscando aí seus 80 sacos por hectare e até lugares já próximos a 100, e com uma janela ideal para o milho safrinha. Tá? Porque tenho certeza que a região sudeste, não só a região sudeste, mas sudeste e sul, né, que é onde estão vocês aí, de Goiás, até o final de outubro, com o parque de máquinas que tem, não sei se o Brandalize concorda comigo, Brandalize, mas hoje o parque de máquinas do produtor hoje, ele é super estimado. Ele tem muito mais máquinas para a área que ele tem, concorda ou não? Ô Marcão, hoje o Brasil pode plantar toda a safra aí de 38 milhões e meio de hectares em 20 dias. Ou seja, tem parque de máquinas para plantar aí quase o dobro da safra potencial que tem. Então, é muito rápido, pode plantar muito rapidamente. Sim. Então, a gente até está aqui internamente, aqui na Rural Clima, a gente acha que até o final de outubro, até o dia 30 de outubro, 70% das áreas da metade sul de Goiás já estão semeadas, 70%, 75%, porque agora começa a virar 24 horas, 20 horas por dia, o parque de máquinas que tem, com essas chuvas chegando. Se isso for uma verdade, a safrinha está garantida, concorda ou não? Exatamente, que você comentou. Eu acredito que, na condição do produtor hoje, Goiás, que é um estado, vamos dizer assim, top na área de tecnologia e mecanização, em 10 dias se planta 60% da safra, que é toda aquela safra que vai receber safrinha, daí atende 100% da safrinha na sequência, né, Marcão? Sim. Então, Célio, eu vi que você está rabiscando aí no mapa, você quer falar alguma coisa, Célio? Cadê o Célio? Eu vi que ele está rabiscando ali, mas assim... Desculpa, Marco. Não, acha, pode... Aí que esse que é gostoso agora. Fala o que você está pensando. Eu estava tentando marcar aqui a sua previsão aqui, tentando marcar, e eu não sabia. Agora que eu descobri que o negócio estava aparecendo para você. Não, mas fala o que você quer falar, meu amigo. Fala, por favor, vamos bater papo. Eu não gosto de ser monólogo. Porque tinha umas outras previsões que estavam dando como o veranico no final de fevereiro. E fevereiro tá bom, eu estava tentando marcar aqui as áreas, tentando printar aqui para mim, sabe? Não. E por isso que aconteceu isso aí, você me desculpa. Não, aí, tá? não, mas que pelo amor de Deus, eu não vou te desculpar, porque isso não é para ser desculpado, pelo contrário, isso é legal, porque traz discussão para o ambiente, tá, Célio? Cara, graças a Deus que você fez esses rabiscos, assim, traz uma discussão, eu não vou te desculpar, não, pelo contrário, eu vou te agradecer. Então tá bom. Tá bom. Mas repare. Estou entusiasmado aqui com a sua previsão aqui, tô printando aqui. Tentando marcar. Hoje a gente antigamente tirava-se foto, agora printa-se a tela, né? Isso. Né, Brandalize? Antes a gente via a hora que punha os gráficos, via todo mundo tac, 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 com o celular, agora o nego já tá printando a tela, porque tá na tela no celular, do computador. Isso. Quando você voltou à tela, fiz merda. Não, pelo contrário, meu amigo, pelo contrário, eu só tenho que te agradecer pelo que você fez. A gente vinha numa previsão assim, bem de chuva tardia, como você disse, e aí agora são bem animadores as novas perspectivas de chuva, né? O que eu acho é o seguinte, não é um ano perfeito para o Brasil. Eu não sei quanto que é a previsão que o Brandalize está fazendo para a soja, mas aqui a gente trabalha com potencial, se tudo corresse 100%, no mínimo 135, 136 milhões. O potencial do potencial, entendeu, Brandalize? Não sei se você concorda comigo. Olha, a nossa estimativa é isso aí. Só que, vamos dizer assim, hoje a janela da safra aí brasileira, nós estamos esperando 38 milhões e meio de hectares. Se tiver algum obstáculo pela frente, colhe perto de 130. Se tiver sim, eu estou falando assim. Certo, se tiver tudo certo, chega perto de 140, mano. Eu concordo com você. Concordo, porque assim, se você pensar que esse ano a gente colheu 124 e o Rio Grande do Sul perdeu de 8 a 9 milhões, era para ser uma safra de 132. E tem 1 milhão e meio de hectares a mais que vai se plantar. Então, facilmente chega a 100. Hoje o nosso potencial é 138. Internamente aqui na Rural Clima, hoje a gente trabalha com 137 milhões do potencial máximo.
Ontem a Conab divulgou a estimativa dela aí, Sim. 133,7. A Conab foi bem conservadora até no número dela. Porque ela tem que ser, né? Ela tem que ser. Mas o nosso potencial é 137 milhões que a gente começa a fazer a nossa safra. Está dentro, é um número bem real, vamos dizer assim, o de vocês. Vai ser o 37? Dificilmente eu acho que pega 137 milhões. Eu acho que esse número da Conab ontem, 133, e o seu de 120, nós hoje apostamos numa safra em torno de 120, estamos variando aí de 128 a 132 milhões, aí 4 milhões, sabe? Aquela coisa para cima e para baixo, que vai depender do plantio agora, né? Mas a gente acha que é uma safra de 130 milhões, sem dúvida nenhuma. Sem Marcão, dúvida a questão é que o produtor esse ano vai investir na melhor tecnologia da história, né? Então, isso reflete de 3 a 5 a 10% a mais do potencial produtivo, né? Sim. Porque o produtor está otimista, está tudo certo, a cotação está excelente, as tecnologias estão aí, então está tudo bem para andar. E se o que está mostrando o clima, essa região de Goiás aí, é potencial aí todo mundo passar de 4 toneladas por hectare, né? Então, tranquilo. Concordo. Lógico que pode pegar uma outra região que vai receber um pouquinho mais de chuva, outra falhou uma chuva, não pegou aquele volume. O Brasil é um país continental, de norte a sul. O meu grande problema esse ano, que eu acho por que não chega a 137, 138, é o sul do Brasil. O Rio Grande do Sul sempre é um estado de alerta, né? Aquela metade sul do Rio Grande do Sul, aquelas áreas do arroz que está sendo invadida pela soja, né? Só ali são 500 mil de hectares, né? Aí você pode colocar 3 milhões, aí vamos falar, 2 milhões e meio, 3 milhões de toneladas. Não acho que vai ser uma safra recorde ali, pelo contrário, acho que vai ter algumas quebras. Assim como também algumas áreas do Paraná, algumas áreas do MS, que eu acho que pode ter alguns veranicos, isso não levar a um potencial produtivo máximo, sabe? Daquelas de você pegar todo mundo colhendo acima de 70 sacos por hectare, não vejo isso. Então, por isso que, de uma forma geral, eu não vejo que seja uma safra extrema de recordes. Né? Com relação aqui ao Paraná, por exemplo, muita gente já plantou no Paraná e está com calor extremo aí, seca aí já. Eu já conheço gente que já está no replantio já aí no então, Paraná. Essas áreas de replantio e essas lavouras que começaram a germinar e estão nessa condição aí que esse clima aí que nem está mostrando muito quente e seco, então no Paraná quem lançou na frente, esse pessoal que faz a safrinha no cedo aí, porque daí tem a geada que nem se comentou ali. Ele já perdeu o potencial produtivo. Então, parte da safra do Paraná, do potencial aí desses 140 milhões que o Brasil teria, uma fatiazinha do Paraná já se perdeu. Então, esse volume aí ele já não se atinge, né? Então, aqui no Paraná tem perda, sim. Deve ter perda no Uruguai aí por causa dessa condição que se mostrou também no gráfico aí. Paraguai deve ter. Pega o Uruguai, pega uma fatia do sul do Paraguai, tudo pega essa fatia da Argentina. Então, essas regiões afetam, né? Mas essa pega do meio pega de São Paulo, do meio de São Paulo para frente, que nem você está mostrando, está tudo certinho e está tudo dentro do período normal de plantio, né? Sim. Então, a janela ela começa lá no 15 de setembro, mas o período normal de plantio, se a gente vê historicamente, é de 15 de outubro em diante. Né? Sim, só para você ter uma ideia, o Mato Grosso, né, que tirando o Paraná e o Sul, o Paraná que realmente está atrasado o plantio, isso eu concordo, o Paraná que está atrasado, o restante eu não vejo que está tão atrasado. As áreas de algodão do Mato Grosso, esses sim estão atrasados. Esses produtores de algodão estão com a corda aqui no pescoço por conta da janela ideal para o algodão, mas não para a soja. Então, de uma certa forma, e aí eu venho para Piranhas, que me pediram, e Caiapônia, chove para todas as regiões. Todas. Vou falar, todas as regiões. Está aí, ó. Todos. E aí eu vou fazer uma brincadeira. Está aqui, Vonemar, para você, olha lá. Buriti Alegre. Opa, que beleza. Chove. E tem uma coisa que vocês não sabem. Mas toda vez, viu, Brandalice, que eu faço a palestra nessa época do ano para o meu amigo Vonemar para espaço, chove. Verdade ou não, Vonemar?
Tá no mudo, Valdemar. É verdade. Faz 5 anos, faz 5 anos que chove. chove. Chegando aí, porque não chegou ainda não. Mas calma, cara, calma, fiz agora. Eu tenho chegar. 48 horas de margem ainda, entendeu? Tá certo, tá certo. Mas, O pessoal está no chat pedindo alguns municípios aí, se você puder atender aí. Sim, lógico. Ó, vamos ver. Caldas Novas, tá aqui, ó. Caldas Novas, tá aqui, ó. Vamos lá. Ó, Caldas. E eu vou falar uma coisa, Valdemar. Essa é a primeira vez que eu estou mostrando o Meteor Blue. Esse é o novo modelo aqui da Rural Clima. A gente já fez a parceria com a Meteor Blue. Somos os únicos a terem esse modelo na plataforma, assim como também temos o americano e o europeu, né? Então agora nós temos 3 grandes modelos. Então a gente tem agora podemos falar que realmente a gente está muito bem embasado, tá? Nas previsões, ó, porque somos os únicos oficialmente, tá? Alguns podem até falar que tem, mas são de sites que pegam aí. Nós não, nós temos contratos com tanto com o Centro Europeu quanto com a Meteor Blue para mostrar as previsões. E olha aqui, ó, para Caldas Novas, olha aqui Goiatuba para os próximos dias, ó. Põe Tumbiara, por favor. Sim, ó. Ó. E aí você põe a terra. Ó, tá ruim ou não? Dá uma olhada nos próximos 30 dias. Volta a chover bem aí no final de semana, no feriadão do dia 12. E aí, chuva. Tenho até medo que semana que vem vocês nem consigam plantar de tanta chuva. Não conseguem entrar na lavoura de chuva. Olha só como que é. Não assusta, ó. Entendeu? Mas é. Tá? Então chove, fiquem tranquilos. E se a gente puser aí para os próximos 120 dias, que é o ciclo da soja, tá aqui, ó. Marco, tem uma pergunta interessante aqui, se tem risco de vir chuva pesada. Nessa semana, não. Pode ser que tenha. Agora entendi a questão. É o seguinte, a gente está com uma atmosfera muito quente e seca. A frente fria, hora que vem, é um contraste, porque nós estamos com um ambiente seco e quente, e a frente fria é fria e úmida. Esse choque pode trazer, sim. Eu me arrisco a dizer, não dá para saber aonde, quando, que horas exatas, mas eu não sei não se não venham algumas tempestades aí, a gente vê algumas chuvas de granizo, alguns vendavais, tá? Como já aconteceu, tá? Já aconteceu essa noite no sul no Paraná, lá na região de Toledo e Palotina, chegou a ter as chuvas de pedra. Então, de uma forma geral, eu me arrisco a dizer que há uma possibilidade, sim, tá? Então, tomar um pouco de cuidado. Então, especialmente para essa região nossa aqui, você tem essa... Para todas as regiões, Valdemar, porque se você pensar, você está com uma atmosfera extremamente seca e muito quente. Esse contraste traz realmente nessas primeiras chuvas. Depois, acalma, porque a atmosfera entra numa uma temperatura mais branda, você já tem umidade, então dificilmente você tem. As primeiras chuvas, depois, quando você tem um bloqueio, são de tempestades, infelizmente. Né? Marcão, só para te interferir aí, Não. Ontem, aqui na região sul do Paraná, aqui perto de Ponta Grossa, a região chamada Prudentópolis, Guamiranga, teve uma entrada dessa frente com chuvas, aí teve tempestades e granizos, arrasou algumas lavouras de trigo. Aqui nós tivemos Sim. Mas é normal acontecer. É uma fase de transição, né? Então... porque o granizo, existem duas maneiras de você ter granizo. Uma é quando você tem uma atmosfera muito quente e seca, vem à frente, e outra quando você está muito frio, né? E aí a gente chama cota zero, onde depois eu posso explicar, não quero entrar nesse mérito de aula de meteorologia, mas essa situação que nós estamos agora, isso me preocupa bastante, tá? E aí, pessoal, assim, ó, Bela Vista, são todas muito iguais, cara, tudo muito igual, tá? Ó, Marco, Bela vamos Vista. aproveitar, seguinte, deixa eu te fazer um pedido. Vamos aproveitar aí os próximos minutos, vamos falar se você tiver alguma previsão. A safra de verão a gente já está vendo que vai ser boa, né? Sim. Parece que está tudo indicando. Safrinha, você tem alguma previsão aí?
período de safrinha? É o que está todo mundo já me perguntando, como que vai ser o final da safra, né? Principalmente abril e maio. Está muito longe, Vonemar. Eu não gosto de fazer previsão depois de 120 dias. Eu já não gosto, né? Acho que aí tem muito que falar. Você faz previsão, você não é bruxo, né? Pelo menos por enquanto ainda não. Mas ele tem um pezinho da chuva, porque nós já tivemos em eventos aí com o Marcão. Eu lembro, acho que uns 3 anos atrás, em Sorriso, ele chegou rapidinho, porque nós estávamos era um seminário, Isso. e ele estava dando umas palestras, e daí com um aviãozinho lá, eu estou chegando lá rápido, que tem que pegar o voo e que ia para Querência, não sei, ia para outro lugar. Deu a palestra às 9 da manhã e tal, estava seco, um calor do inferno, e foi embora. E daí eu fiquei para a palestra da tarde, tudo. No final, era a noite, rolou água. Ele saiu de lá, começou a chover em Sorriso. No Rio Grande do Sul. O Brandalize, eu falo que o Marcão tem o pó da chuva. Onde ele vai, chove. Ele tem Cara, chove. Sentido negativo, sei lá, que da atmosfera puxa. O ano passado nós estávamos no Rio Grande do Sul, lembra? Você chegou dos Estados Unidos, nós estávamos no evento. Sim, lá em Tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Chegando lá, aquele calor, que tal, chegou à noite no jantar, aquilo rolou água, choveu a noite inteira. Cara, eu brinco que a Rural Clima tem um ditado, levando chuvas até você. Que eu tenho, é verdade. Eu já cheguei aí em cidades onde eu ia, chovia. Já aconteceu isso comigo. De estar assim, ó, bom, né? De fazer tour com o Vonemar. De estar assim, ó, cada dia que eu tá chovendo numa cidade. Chovia naquela noite. Eu tenho, assim, não sei. Então, mas vamos deixar esse papo do lado aqui. Mas, pessoal, o que eu tenho para falar é o seguinte. Com relação... Eu hoje aposto, hoje as minhas fichas estão todas numa chuvas até o dia 20 de abril. Vai chover mais? Não sei, porque você está com um Oceano Pacífico extremamente frio. Tá? O fato desse... Eu nunca acreditei numa laninha... O Vonemar é prova disso, o Brandalize, acho que não sei se me acompanha nisso, mas assim, eu nunca acreditei numa laninha de fato, aquela laninha clássica como estão pintando aí, tá? Aquela coisa de falar que vai ter uma laninha, que vai... Não acredito. Nós acreditamos aqui internamente que é um ano de uma laninha branda, tá? Até vou colocar aqui a apresentação, que eu tenho isso daí, ó, tá? Se você pegar... Ontem, os relatórios de todos os institutos vieram mostrando. Eu só vou falar isso, Vonemar, para falar das chuvas da safrinha. Por que eu estou achando? Tá? Realmente, você está com um ambiente de laninha, o oceano está mais frio, não está chovendo no sul, porque o Atlântico também está bastante frio. Tá? Porém, mesmo com a probabilidade de 93%, 94% que veio agora, mas ela está vindo, isso aqui é só uma probabilidade, não vem a intensidade, mas todos os modelos estão indicando de fraca intensidade. É isso que chama a nossa atenção, porque o ano passado, essa última safra, e o Brandalize sabe muito bem disso, foi quando se fala, se fosse El Niño, se eu estivesse falando em El Niño, os gaúchos estariam muito contentes, certo, Brandalize? Exatamente, exato. Aí choveria bem lá, né? E o ano passado tivemos a seca sobre efeito de um El Niño. Então, o tal do El Niño e da Laninha não significa categoricamente que vai chover. Nós passamos 2 anos, 2 safras, 18 e 19, 19 e 20, sobre efeito de um El Niño. E o Rio Grande do Sul com uma seca terrível, com uma quebra de 8, 10 milhões de toneladas na soja. Então, como você me explica isso em anos de El Niño? Então, o que a gente vem comentando é que não é que não vai ter a laninha. Pelo contrário, nós acreditamos que ela se forma, mas de uma forma tão branda que os efeitos não vão ser sentidos. Só que, nesse momento, o fato das águas do Pacífico estarem está realmente atrasando um pouco as chuvas. E vai trazer um pouco menos de chuvas para o Rio Grande do Sul. Ponto, acabou. Marco, tem um pedido aqui no chat para você falar sobre as temperaturas, se vão ser muito altas esse ano ou não. Pelo contrário, vão ser extremamente baixas. Você vai ter, a hora que entrar essa frente, acaba-se o bloqueio, as temperaturas voltam para patamares mais baixos e você vai ter temperaturas ao longo do ciclo mais baixas, a gente vai ver.
E isso vai trazer uma pressão enorme de doença para vocês. Eu tenho falado isso diretamente. Vai ter uma pressão enorme de doenças para vocês. Tá? Aí para vocês, por conta que as condições vão ser extremamente úmidas e temperaturas mais brandas. Então, a tal da laninha, aí voltando rapidamente, eu acho que ela não vai ter, e tem uma tendência que já ao longo do verão, as temperaturas do oceano voltam a subir. Se isso acontecer, a primeira quinzena de abril é chuvosa, a segunda não é, e volta a chover em maio. Essa é a tendência para o safrinha. Então, ou seja, eu ainda continuo apostando numa safrinha cheia esse ano. Talvez não de recordes, mas no mínimo de 85 milhões. Safrinha de safrinha. Não, safrinha de safrinha cheia. Não o recorde. Safrinha de safrinha. Algo muito parecido com essa. E tem um detalhe, né? Aumento de área significativo nas áreas. Então, de uma forma geral, pessoal, resumindo tudo para quem está aqui no nosso webinar. Tá? Chove nesse final de semana, rompe-se o bloqueio, chuvas direto. Pode ter uma outra sequinha? Pode. Chove hoje na sexta, volta a chover na outra segunda-feira. Para mim, isso não é problema. Certo? Isso pode acontecer fácil. Segundo, chuvas. Então, fevereiro. Estou achando que fevereiro pode ser bem chuvoso aí em algumas áreas. Então, tomar cuidado com o mês de fevereiro, escalonar bem, apesar de vocês correrem agora, mas escalonar bem, porque há uma possibilidade de chuvas muito acima da média no mês de fevereiro. Isso me preocupa bastante. Carlos André, que te perguntou aí, é nosso cliente, nosso amigo, fornecedor de semente de soja. Por isso que ele perguntou o fevereiro. Mas não, eu estou com muito medo do mês de fevereiro, muito medo. Porque tem dois meses que devem ser muito fracos de chuvas no sul. O novembro e o fevereiro. Se não chove tanto lá, chove no norte. Então, tomar um pouco de cuidado. Tá? E depois, coloque na cabeça as chuvas se estendendo pelo menos até o dia 20 de abril. Depois disso, aí a gente vai ver lá na frente, né? A gente conversa isso lá em janeiro. Ok, pessoal? Essa é o bate-papo, mas fiquem tranquilos que a chuva volta esse final de semana para vocês. Marcão, obrigado, Marcão. Pois não, Brandalize? Não, só um comentáriozinho aqui do Marcão que ele colocou ali, com relação às temperaturas, que as médias vão ser mais baixas. Só uma posição aí que a gente, de experiência nossa, que o produtor aí de Goiás, a gente já viu em anos que temperaturas médias são mais altas, que dá aqueles calorões, está a perda de potencial produtivo, porque existe muito abortamento de flor. Que nem o Marcão citou aí que é um ano que vai ter mais umidade, temperaturas mais a menos com relação à doença. Mas eu acho que doença é fácil controlar. Sim, sim. Domina a temperatura. Então, você vai ter mais flores, vai ter mais vargens, o potencial produtivo das lavouras vai ser maior. Aí é só a questão do repassar que o produtor tem que cuidar direito das lavouras, porque você vai ter uma chance de ter uma doença mais, alguma coisa, isso é fácil. Os produtos estão aí. Eu acho que os produtos hoje estão baratos perto do valor da soja. Então, não dá para vacilar em não cuidar da soja, porque se ela não tem o problema do estresse de temperatura, que esse é uma coisa que é temperatura de 40 graus, joga o canivetinho fora, joga a flor fora, mas com essa temperatura, seguindo essa linha do clima aí, eu acho que o potencial da safra aí é muito bom. Então tem que cuidar direito das lavouras, tem que cuidar você tem que dar nome de pé de soja em pé, seja assim, tal, cuidar um por um. Aí, Brandalize, eu vou muito esse ano no que o nosso mestre de Seu Garcin sempre falava. Esse é o ano do capricho. Né? Exatamente. Tá, assim, Marco, pegando o seu gancho aí, o campeão do SESB esse ano, né? Ele fala a mesma coisa, né? Fazer com carinho, fazer com capricho, sem correria, colocar a semente no lugar certo, plantadeira regulada na velocidade certa, porque o plantio é a metade do resultado da lavoura. Né? Metade não. Até uma frase que é o seguinte: 100% da colheita está no plantio. Exatamente. Se você fez um plantio bem feito, você já está com 100% do potencial. Ali depois é só, tem clima, tem doença, tem praga, tem um monte de coisa ali. Mas se você já fez um plantio errado, você não vai ter seu potencial. Você já perdeu você já perdeu seu stand ali. Você nunca vai atingir seu 100%. Nunca.
É, isso aí, Marcão, eu acho que nós já respondemos as perguntas que estavam no chat. Obedecendo o horário, nós faltamos aí 3 minutos para as 9 horas. Eu vou pedir permissão para vocês para a gente poder fechar o evento. Agradecer imensamente a disponibilidade de agenda de vocês. Agradecer a cada um dos nossos... Chegamos a 90 participantes em algum momento. 96. 96 participantes. É muito bom poder ter contato com cada um de vocês aqui. Dizer-lhes que assim que a safra começar a rodar, se tiver alguma demanda, nós estaremos prontos aqui a chamar os consultores, qualquer um deles que seja, para poder vir falar e trazer importantes e relevantes informações para que a gente possa fazer cada dia uma safra melhor, maior, mais rica e mais rentável, porque o momento agro é realmente especial. Eu queria dizer que isso aqui é um brinde que nós estaremos enviando a cada um de vocês que participaram conosco, que deixar o seu endereço aí no chat, ou então que passe para os nossos contatos da Espaço Agrícola. Nós estaremos encaminhando uma caneca dessa na sua casa, em agradecimento à sua participação, em lembrança aos nossos 20 anos. Aí você compra cerveja, põe na geladeira, essa caneca é refratária, e aí já não gostei. Lembrando dos 20 anos da Espaço Agrícola. Pô, Valdemar, podia vir com um barrilzinho da Heineken. Esse aí tem muitos gostos, parabéns, né? Cara. Tem muita gente que gosta de Heineken, eu particularmente não gosto, mas sou cervejeiro. Então, eu vou deixar cada um comprar a sua cerveja. A caneca eu mando. É só mandar o endereço intermédio dos nossos contatos. E agradecer a cada um. Parabéns. Diga. Obrigado. Parabéns pelos 20 anos. Não é fácil. Nosso setor é um setor de alto risco, né? Então, parabéns novamente, Ivanemar. Não foi fácil, mas foi prazeroso. Eu digo isso para vocês. E aqui na live eu tenho colaboradores que estão conosco desde o dia que a Espaço Agrícola nasceu. Nós instituímos a Espaço Agrícola e fomos atrás de alguns colaboradores que a gente conhecia no mercado, e tem gente que está conosco há 20 anos. Então, nossa equipe, graças a Deus, nós temos um turnover muito baixo, então nós temos profissionais que são reconhecidos pelo mercado pela qualidade do trabalho que tem. E é isso, gente. Nós estamos aí com toda a humildade, isso aí não é soberba, tá? Falar que a gente faz a coisa bem feita, porque nosso propósito é esse mesmo. E quando a gente faz bem feito, a gente tem que reconhecer que é, né? E agradecer. Fica cada um com Deus, plantadeiras reguladas, porque o pó da chuva chegou. Sim. Isso? Parabéns, sim, com certeza. Obrigado a todos, viu? Obrigado, um excelente. Brandalize, prazerzaço fazer esse bate-bola com você de novo. É uma honra sempre estar aí com você, tá bom? Obrigado, prazer é meu. Estamos sempre Fiquem com Deus. Vamos tocando esse Brasil para frente. Vamos sim, um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Até mais. Fiquem em paz.